Hoje nós finalizamos esse trimestre e essa conversa sobre missão, mas é só o começo desse movimento, amém? Em que a nossa igreja, pela graça de Deus, continuará sendo um instrumento no mundo e aqui em Brasília também. Nesse mês, ou na verdade nesse trimestre, nós falamos bastante de Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus, pouco antes de subir ao céu, disse: vocês vão ser minhas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? E a gente vai continuar e concluir essa conversa hoje, e para a gente pensar nisso, nesse desafio de irmos às nações, inclusive aos lugares mais distantes, mais difíceis, como ouvimos na mensagem do pastor Alex na semana passada, levando o Evangelho, pregando o Evangelho a todos os lugares. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que é muito especial para mim, está baseada num texto que é muito especial para mim, que me acompanha há muitos anos já, e eu entendi que era um momento de compartilhá-lo com vocês hoje. E para entrar, antes de entrar um pouquinho no texto e no assunto, a nossa conversa toda nessa manhã vai ser a respeito de bandeiras, tudo bem? Bandeiras. Então, eu gosto muito de bandeiras, eu gostava muito na infância e passei boa parte da minha infância e adolescência muito envolvido com esporte, né? Treinava judô, competia, tinha um sonho de um dia disputar Olimpíadas. Aliás, mês que vem tem Olimpíadas, né? Então, é um momento muito legal de as nações se envolverem, torcendo pelos seus atletas, e a gente vê as bandeiras de cada país ali sendo erguidas, né? Quando vai para o pódio e para a premiação. E eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de acompanhar futebol, Copa do Mundo, os esportes em geral nas Olimpíadas. Então esse negócio de bandeira sempre foi uma coisa que despertou minha atenção, minha curiosidade. Tinha um tempo em que eu pegava um atlas, assim, eu sou dessa época, né, que não tinha Google para isso, né? Então, pré-Google, a gente usava atlas, mapa, coisas assim da Idade das Cavernas, né? E aí eu olhava lá as bandeiras, eu ficava comparando as bandeiras que eram muito parecidas, porém eram de países diferentes. Então, às vezes as mesmas cores, mas listras verticais, a outra na horizontal, e tentando comparar se tinha um símbolo no meio, já mudava, e qual país é de cada bandeira e tal. E eu tinha essa curiosidade. E as bandeiras cumprem um papel importante na nossa vida. Elas falam de algo que é inerente a nós, que tem a ver com um desejo de viver por uma causa maior. Existe uma carga simbólica muito grande atrelada a uma bandeira. E ela fala de algo pelo qual vale a pena gastar a sua vida, talvez até perdê-la. Eu descobri, pesquisando sobre bandeiras essa semana, que a maioria das bandeiras de países tem a cor vermelha, como uma referência ao sangue derramado em batalhas, em guerras. A bandeira do Brasil é uma das poucas que não tem a cor vermelha, mas a cor vermelha representa, geralmente, esse sangue que foi derramado por pessoas que lutaram para que aquela nação fosse estabelecida e, em alguns casos, se tornasse livre. Bandeiras têm isso, têm emoção profundamente atrelada a elas, e elas evocam algo em nós. Então, quando a gente vê uma bandeira, isso evoca algo em nós. Por exemplo, a gente tem uma foto aí, que é uma das fotos mais famosas da história. Essa foto foi tirada na Batalha de Iwo Jima, não é Hiroshima, né? Essa foi a bomba, mas uma batalha importante no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos venceram lá no Japão, e são 5 soldados norte-americanos fincando, então, essa bandeira no alto do Monte Suribaki. Essa foto é muito simbólica pelo que ela representa e se tornou uma das fotos mais famosas da história. A bandeira americana está também na Lua, né? Então, aparentemente, a Lua é dos Estados Unidos, o território, né? Fincaram lá, brincadeira. Mas tem imagina o significado, pousar na Lua pela primeira vez, descer lá e colocar a bandeira de um país, o símbolo que isso representa, né? Agora, no nosso país, nos últimos anos, a bandeira do nosso país se tornou objeto de grande controvérsia. E dependendo de onde ela é vista, ela desperta significados e interpretações completamente diferentes. Por exemplo, nessa próxima foto. Mostrar a bandeira do Brasil nesse contexto significa algo para alguns, outra coisa bem diferente para outros. E se tornou, então, a mesma bandeira, representando a mesma coisa, a mesma nação, coisas muito diferentes quando vista, por exemplo, nessa foto ou na foto seguinte. Não é verdade? Emoções diferentes, sentimentos diferentes, opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, a mesma bandeira, o mesmo país.
Bandeiras nem sempre falam de estados nacionais, nós levantamos bandeiras também diversas para defender posicionamentos identitários, ideologias. Essa próxima bandeira também desperta uma carga emocional grande em muitos, né? E tem sido muito levantada por muitas pessoas em muitos grupos para manifestações e pedidos de reconhecimento de direitos e liberdades, etc. O ponto é, cada uma dessas bandeiras evoca algo em nós. E um historiador, um professor de história, lá na Universidade Autônoma de Barcelona, José Henrique Ruiz Domenech, ele escreve o seguinte: quando a identidade está em perigo, a pessoa se apoia na bandeira. Quando a identidade está em perigo, a pessoa se apoia na bandeira. Esse é o poder de uma bandeira. Ela representa uma coletividade, um grupo de pessoas reunidas em torno de um objetivo comum, e a bandeira representa esse objetivo, representa ideais, representa valores, representa aspirações, e as pessoas se apropriam, ou, na verdade, usam desse poder simbólico para serem representadas. Um outro estudioso de uma ciência que eu descobri que existe essa semana, e aí é uma ótima opção de carreira para você que está pensando em fazer faculdade, a ciência da vexilologia, o estudo das bandeiras. Sabia que isso existe? Se você não sabe o que ser, seja um vexilólogo, de repente. Um professor também espanhol, aliás, não é por acaso, eu acho que os espanhóis estudam muito bandeiras, porque é um país muito marcado por divisões regionais e movimentos separatistas, né? E diferentes bandeiras debaixo de uma mesma nação, de um mesmo Estado nacional. José Manuel Herbes, ele escreve o seguinte: quando a bandeira passa a identificar uma coletividade, ela começa a ter uma carga simbólica mais forte e mais emocional. Ele está falando da origem das bandeiras dos países, que remonta ali ao século XVIII, XIX, na organização dos Estados nacionais modernos. E ele diz, as pessoas, até hoje, elas continuam precisando se identificar com um grupo. E a bandeira é um símbolo enorme, porque é uma forma simples de expressar uma ideia muito complexa. Pense na complexidade de reunir, às vezes, milhões de pessoas, dependendo do tamanho de um país, em torno de objetivos comuns, mesmas leis, uma organização política, econômica, social. É uma coisa extremamente complexa, mas uma bandeira, uma coisa tão simples, pode exercer esse papel de expressar uma ideia muito complexa. No século XIX, que foi um século marcado por muitas guerras e disputas, no contexto da formação dos Estados nacionais e, consequentemente, no surgimento das bandeiras que nós conhecemos hoje, nesse contexto, um romancista francês, Gustave, tinha alguém que falava francês no culto das 9. Tem alguém aqui para me ajudar com a pronúncia? Flaubert. Como é, Derek? Flaubert. Pronto. Tão simples. Tão simples, e eu provavelmente falei errado ainda assim, mas obrigado. Ele escreveu um romance em 1869, e nesse romance ele disse o seguinte: as bandeiras estão tão manchadas de barro e sangue que deveriam desaparecer de vez. Foi tão sangrento o processo, e aí imagina a França, a Revolução Francesa, tudo que aconteceu no contexto específico em que ele escreve, tudo foi tão sangrento e difícil e traumático e muitas vezes injusto até, que seria melhor a gente escolher outros símbolos em lugar das bandeiras, porque elas estão manchadas de barro e de sangue. A gente vai voltar a essa frase mais tarde. Bandeiras manchadas de barro e sangue. Mal sabia ele que o século seguinte seria bem pior, porque o século XX foi o século marcado pelas duas grandes guerras mundiais, por tantos outros conflitos de menor escala, mas também extremamente sangrentos, violentos. Mas as bandeiras não desapareceram. As bandeiras continuam a exercer um papel gigante na vida da sociedade, das sociedades. E aí, preste atenção, às vezes para unir, mas muitas vezes para dividir. Nós vivemos num mundo dividido por bandeiras. As bandeiras nacionais unem e dividem, como nós vimos há pouco. Mas não só as bandeiras nacionais, as bandeiras que representam partidos, ideologias, visões de mundo diferentes. E o ponto de atenção para nós aqui hoje é que a igreja também tem levantado bandeiras que servem para dividir. No
no meio de tantas disputas e posicionamentos e ideias e opiniões, em algum momento parece que nós, como igreja, nos perdemos e começamos a levantar diferentes bandeiras. E aí tem um problema, e é um problema muito grave para a gente reconhecer. É que uma igreja dividida não tem nada a oferecer a um mundo já dividido. Uma igreja dividida não tem nada a oferecer para um mundo que já está dividido. E a igreja parece que não entende isso, não tem entendido isso, e nós temos levantado diferentes bandeiras e tentado fazer com que a nossa bandeira seja mais vista e hasteada mais alto do que a bandeira do outro. E no meio da igreja de Jesus, no nosso país, hoje o que nós temos é divisão, são disputas para ver qual bandeira fala mais alto, qual bandeira predomina, qual bandeira tem mais destaque. E nós nos dividimos pelas nossas opiniões teológicas e doutrinárias, nós nos dividimos pela maneira como interpretamos os posicionamentos políticos e os defendemos. Nós nos dividimos, às vezes, por coisas mínimas, como o estilo de música que a gente prefere e acha mais bíblico do que o outro. A gente se divide e a gente levanta bandeiras o tempo inteiro entre nós. E o problema disso é que a gente não tem nada a oferecer para um mundo que já está dividido, se essa mesma divisão acontece entre nós. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que disse isso. Em João, no capítulo 17, Jesus orou pelos seus discípulos e por aqueles que viriam a ser seus discípulos por meio da pregação deles. E sabe o que ele disse? Eu oro, Pai, para que eles sejam um, como nós somos um. Porque assim o mundo crerá que tu me enviaste. Eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus disse que a nossa unidade seria o meio pelo qual o mundo viria a crer nele. Então, como é que nós vamos cumprir a missão de sermos testemunhas desse Jesus, se nós estivermos divididos? O mundo crerá quando o nosso testemunho for um testemunho de unidade com Deus e uns com os outros. E é por isso que nós só podemos levantar uma bandeira. Nós só podemos levantar uma bandeira, porque se nós levantarmos bandeiras diferentes, não há clareza na mensagem que nós comunicamos, não há unidade nessa mensagem e na nossa própria vida, em comunhão. E não há, essencialmente, sendo bem sincero, não há diferença entre nós e esse mundo já dividido, em que cada um busca prevalecer ou fazer sua bandeira ser mais vista, hasteada mais alta do que a bandeira do outro. Então, se nós só podemos levantar uma bandeira, que bandeira é essa? Qual é a bandeira? É a minha bandeira? É a sua bandeira? Se só podemos levantar uma bandeira para que sejamos um e o nosso testemunho tenha validade e poder diante do mundo, que bandeira é essa que nós vamos levantar? Essa bandeira é descrita numa profecia de Isaías, no capítulo 11 do seu livro, alguns séculos antes de Jesus ainda, mas num capítulo em que ele fala a respeito do reino do Messias, o reino de um rei futuro, um rei vindouro. E no verso 9 desse capítulo 11, ele chega no ápice da descrição de como esse reino será. Ele fala que nesse reino haverá paz e harmonia, não só entre os homens, mas entre eles e a própria criação. Ele fala que nesse reino de justiça e paz, o leão vai pastar com o bezerro. E que a criança vai brincar com a cobra e não ser mordida por ela. Ele descreve um reino de paz e harmonia, não apenas para os homens e as mulheres, para a humanidade, mas para toda a criação agora restaurada. E no verso 9 ele diz: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. O monte de Deus é o lugar onde esse reino se estabelece, o trono é estabelecido a partir do qual o rei vindouro vai reinar sobre o mundo. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um mundo onde o conhecimento de Deus está sobre todos e em toda parte.
Um mundo cheio da glória de Deus, da presença de Deus. Um mundo no qual Ele governa com esse rei que Ele enviará. Que imagem maravilhosa, não é mesmo? Como nós ansiamos por isso. Criação restaurada, humanidade em paz com Deus, uns com os outros, com a criação. E depois, então, nós chegamos nos versos nos quais eu quero me concentrar nessa manhã com vocês. Verso 10 ao verso 12. Quando falando deste dia e desse reino, ele escreve: naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente do seu povo. Aqueles que restarem na Síria, e no norte e no sul do Egito, na Etiópia, em Elão, que é a região onde hoje a gente conhece como o Irã, o sul do Irã, a Babilônia, em Amate, que é a Síria, e nas distantes terras costeiras. Verso 12: levantará uma bandeira entre as nações, e reunirá os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os confins da terra. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. Quem é o descendente de Jessé? Se você conhece a história, Jessé é pai do rei Davi. E quando Samuel é chamado por Deus para ungir o novo rei que sucederia Saul, ele vai à casa de Jessé, porque Deus aponta para esse lugar como o lugar onde esse futuro rei estava. E ele começa a olhar os filhos de Jessé um por um, e tem um que é bem grande, alto e forte, bonito, e Samuel pensa no coração: é ele, com certeza é ele. Ele está preso ao mesmo critério que ele usou com Saul, um homem forte, bonito, alto. Mas Deus fala com ele e diz: olha, eu estou olhando não para a aparência, mas para o coração, não é ele que eu escolhi. E ele passa por todos os filhos de Jessé até não sobrar nenhum. Ele diz: você não tem mais filho não? Porque eu acho que... E aí mandam chamar Davi, que está no campo cuidando das ovelhas, e o Senhor diz: é ele. Davi é o rei ungido, escolhido por Deus, e ele se torna, de uma certa maneira, um arquétipo, uma figura que aponta para esse tempo de prosperidade, de paz, por meio de Davi e do filho de Davi, da raiz de Jessé, que Deus irá governar o mundo, as nações, não apenas Israel, nesse reino vindouro de paz e de justiça. E Isaías está dizendo aqui que esse rei, quando ele vier, reinará com justiça e paz, levando a criação a essa nova realidade redimida e restaurada, e ele será uma bandeira de salvação para todo mundo. E essa bandeira será erguida, o verso 12 diz: ele levantará uma bandeira entre as nações, para reunir o povo de Deus disperso por toda parte. E essa é uma imagem que nós encontramos no fim da história, lá em Apocalipse, quando João, escrevendo a respeito das visões que ele tem, ele fala de Jesus estabelecendo o seu trono na Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. E a partir desse trono, desse monte, ele reina, ele governa não só a terra, mas o cosmos, restaurado, havendo perfeita paz. E a imagem lá diz que as nações do mundo inteiro virão a ele trazendo suas riquezas e sua glória. Como diz a profecia de Isaías, ele reunirá em torno dele as nações da terra. E Isaías está então usando essa imagem poderosa de uma bandeira. Ele diz: ele será uma bandeira de salvação. Ele fala de uma bandeira hasteada bem alto, para que todos vejam, mesmo as terras costeiras distantes e os confins da terra. Essa bandeira tem que ser hasteada muito alto, para que todos vejam. Ele fala dessa bandeira como a bandeira que um exército em triunfo ergue, para descrever que aquele reino derrotou seus inimigos e estabeleceu o seu território e o seu governo. E o estabelecimento do governo desse rei vindouro de forma definitiva sobre todas as nações acontecerá, não porque ele destruiu as nações, mas porque elas finalmente reconheceram nele o rei tão aguardado. Aquele que é o desejado das nações, como diz o profeta Ageu, o único capaz de libertá-las e conduzi-las à paz e à justiça verdadeiras. E o texto fala de Deus reunindo então o seu povo de todas as nações. Ele cita o Egito, a Etiópia, essa região que hoje é o Irã, Babilônia, Síria, falando do remanescente desse povo que se dispersou, está agora por toda parte. Ele está reunindo
mas ele fala também das terras mais distantes e dos confins da terra. Percebe que essa bandeira está achada bem alto, e agora as nações de longe olham e dizem: nós podemos ir até lá, porque a paz se estabeleceu, porque a vitória foi conquistada, porque o reino está estabelecido, então não há mais perigo, nós podemos cruzar as fronteiras, e nós podemos nos unir a esse rei, porque ele governará sobre nós, com justiça e paz. O que esse texto está mostrando para nós é que de vários povos, Deus agora formou para si um povo, e ele governará sobre este povo na pessoa desse rei, um descendente de Jessé, o filho de Davi. Toda essa conversa de Isaías sobre Deus ser uma bandeira tem sua origem numa outra história. Essa história acontece em Êxodo, no capítulo 17, durante o tempo em que o povo peregrinou no deserto rumo à terra prometida. Nesse tempo, Moisés está liderando o povo, lidando com todas as rebeliões e os pecados e a obstinação daquela nação, que ora reclama porque falta água, ora reclama porque falta comida, ora reclama porque tem comida, mas não tem a comida que eles gostariam que tivesse. E eles vão reclamando e criando seus ídolos lá com bezerro de ouro e se rebelando contra Deus várias e várias vezes. E Moisés está lidando com tudo isso, e agora ele tem um desafio extra, porque pela primeira vez eles sofrem o ataque de um exército. Um dos povos que morava na região, o povo amalequita. E Êxodo capítulo 17 conta essa história para a gente, olha só. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, que era o lugar onde eles tinham acampado, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, que a essa altura é o seu auxiliar, depois seria o seu sucessor: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã eu vou ficar lá no alto da colina, segurando na minha mão a vara de Deus. Você pensa assim, esse Moisés meio mole, né? Por que ele não foi para a batalha junto com Josué e o povo? É porque ele tinha uns 110 anos, talvez, nessa época. Então, assim, dá um desconto para ele, né? Era um velhinho. Mas ele diz: eu vou ficar no alto da colina e eu vou erguer minhas mãos e eu vou segurar na minha mão a vara de Deus. Isso é importante. Verso 10. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Depois, Moisés, Arão e Ur, enquanto isso, subiram até o topo de uma colina que ficava ali perto. Agora, olha só o verso 11, que interessante. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Imagina a cena, gente, dessa guerra. Você está lá, dá espada, lança, confusão, sangue, disputando lá a guerra contra o exército inimigo, e tem um velhinho no alto do monte. E aí, quando ele está com a mão erguida, você está ganhando. Aí ele abaixa a mão e você começa a morrer lá, os soldados, e perder a batalha. Levanta a mão, Moisés. Levanta depressa. Imagina a cena, levanta, né? Imagina. E está rolando isso lá, é estranho mesmo. Mas está rolando isso, Moisés está lá segurando as mãos. O que acontece? Você já teve a experiência de tentar ficar com seus braços erguidos por muito tempo? O que acontece depois de pouco tempo? Dói, né? A gente cansa e o braço abaixa, é natural, certo? Imagina se você tem 115 anos. Quanto tempo você consegue sustentar os braços erguidos? E com uma vara na mão, detalhe, né? Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram, como os meus e os seus se cansariam também. Então, Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. E um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Então a cena ficou mais estranha ainda. Tem mais dois velhinhos, cada um segurando, eu não sei a idade de Ur, mas Arão acho que já era idoso. Eles estão segurando cada um de um lado um braço de Moisés. Moisés está sentado e segurando uma vara na mão, e você está ganhando a batalha por causa disso. E tanto é por causa disso, olha só, assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, verso 13, como resultado, então, estão reconhecendo aqui que foi isso que fez eles vencerem a batalha, certo? Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. É muito estranho, né? Verso 15, Moisés construiu um altar ali e deu a ele o nome de Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Olha só que história interessante. Enquanto Moisés tinha os braços erguidos, as mãos erguidas, o povo vencia a batalha. Quando ele abaixava, perdiam. Mas o detalhe é que Moisés tinha, numa das mãos, a vara que ele chama a vara de
de Deus. Se você conhece a história, você sabe um pouco sobre essa vara. É o que Moisés tinha nas mãos quando Deus o chamou e falou: o que você tem nas mãos? Você está dizendo aí que você não é capaz? Ele argumentou, tentou declinar do desafio e da missão que Deus estava chamando ele para cumprir. Ele falou: não sou capaz, como é que eu vou lá no faraó? Como é que eu vou falar com o povo? E a pergunta de Deus é: o que você tem nas mãos? E aí diz: joga no chão. E ele joga e vira uma serpente. Essa vara foi usada diante do faraó para esses sinais. Depois foi a vara que ele estendeu sobre o mar vermelho, e o mar se abriu e o povo atravessou a pé enxuto. Essa vara foi a vara com a qual ele bateu numa rocha, quando não havia água para o povo beber, e da rocha saiu água. Essa vara é um símbolo da presença e do poder do próprio Deus. E Moisés, então, com a ajuda de Arão e Hu, estende os braços e mantém as mãos erguidas com a vara do Senhor numa delas, e o povo vence a batalha. E ele constrói um altar, e que nome ele dá para esse altar, que seria um memorial daquele dia, daquela vitória? Ele diz: as minhas mãos nos deram a vitória. O altar das mãos erguidas de Moisés que fizeram o povo derrotar os inimigos. Não, não é esse o nome do altar. O nome do altar é: o Senhor é a nossa bandeira. Porque não foi Moisés que deu vitória a Israel naquele dia, não foram Arão e Ur, não foi Josué que estava comandando o exército na batalha. Quem deu a vitória foi o Senhor. E Moisés chama o altar de: o Senhor é a nossa bandeira, para reconhecer isso, que só Deus pode ser a bandeira de salvação. E o papel de Moisés e Arão e Ur, que houve um papel, eles cumpriram um papel importante, tanto que quando ele abaixava a mão, o exército perdia. Se não houvesse quem segurasse e sustentasse os braços de Moisés ali, talvez eles tivessem perdido a batalha, mas o papel deles não era ser a bandeira de salvação. Quem estava sendo erguido simbolicamente por meio daquela vara era o próprio Deus, para dizer: a salvação vem do Senhor, e se a gente abaixar, se a gente retirar, se a gente tentar fazer isso na nossa força e no nosso braço, e tentar vencer os inimigos, como eles tentaram em outras ocasiões, sem a direção e a ajuda e o poder de Deus, eles seriam derrotados. Mas eles estão reconhecendo: o Senhor é a nossa bandeira. O papel de Moisés, de Arão e Hu foi segurar a vara. Esse foi o papel deles. Segurar a vara, em outras palavras, hastear a bandeira. Exercer a função de um mastro. Toda boa bandeira precisa de um mastro, certo? Para hasteá-la e erguê-la bem alto. E a gente vai voltar nessa ideia do mastro, mas essa forma de se referir a Deus: o Senhor é a nossa bandeira, e ela precisa ser erguida para que todos vejam e sejam salvos. É algo que Isaías depois expressa também na sua profecia, no capítulo 45, verso 22, palavras do próprio Deus por meio de Isaías: olhai para mim e sereis salvos. Quem? Vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Os confins da terra precisam olhar para o Senhor, porque é Ele quem salva, e é olhando para Ele que nós somos salvos. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Ou seja, Ele é uma bandeira de salvação, porque Ele quer ser levantado e erguido, como Isaías disse lá no capítulo 11, levantará uma bandeira de salvação para os confins da terra. Ele quer ser erguido alto para que todos, mesmo aqueles mais distantes, o vejam e sejam salvos. E de onde Isaías tira essa ideia de que é olhando para Ele que nós somos salvos? De uma outra história do povo no deserto. E eu sei que a gente está passeando por várias histórias, mas eu espero que isso tudo faça sentido no final. Porque durante esse tempo também no deserto, num outro momento de rebelião e pecado do povo, Deus disciplina o seu povo enviando serpentes venenosas para o acampamento. E aí as pessoas começam a ser picadas e começam a morrer. Mas Deus sempre busca restauração e transformação e salvação, e Ele oferece um caminho de salvação. O povo ora a Deus, se arrepende do pecado, e Deus dá uma orientação para Moisés do que ele deveria fazer. Isso está em Números 21, verso 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, uma imagem de uma serpente, e ele fez uma de bronze, e coloque-a no alto de um poste. No alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá.
Olha que curioso, outra história estranha, né? A Bíblia tem algumas. Quem for mordido, mas quem só olhar, não vai ter que fazer nada. Ele só precisa olhar para essa serpente erguida, levantada no alto de um poste. Quem olhar para ela será salvo. Vai viver, vai ser curado. Isaías pega então essa história e esse tema, e é maravilhoso ler a Bíblia assim, com essa percepção de que é uma história só. Percebe? É só uma história. São várias histórias, mas é uma história. Elas estão todas conectadas, entrelaçadas, e elas têm um ponto em comum, um ponto de convergência. Elas apontam para esse rei e para esse reino. Esse rei vindouro, esse rei que trará justiça e paz às nações. Mas Isaías, certamente olhando para essas histórias de Israel no deserto, e para tudo isso, ele diz, é olhando para ele. Assim como aquele povo precisou olhar para a serpente para ser curado, para ser salvo, é olhando para Deus que todos, até os confins da terra, serão salvos. E é por isso, queridos, que essa bandeira de salvação precisa ser erguida e erguida alto. Porque todo aquele que olha para ela é salvo. E eu quero argumentar aqui com vocês que assim como a serpente no alto do poste, assim como toda bandeira, para cumprir bem o seu papel de bandeira, de comunicar uma mensagem, precisa ser erguida alto. Essa bandeira de salvação precisa ser erguida alto. Porque embora ela tenha um valor em si mesma, porque é ela que comunica a mensagem, a bandeira é suficiente, certo? Mas toda bandeira precisa de um mastro. A bandeira é suficiente, ela comunica a mensagem, suas cores, seu emblema, transmitem significado, seja para identificar um povo, um partido, uma ideologia, uma sinalização. Pensa na bandeira quadriculada da Fórmula 1, né? Terminou a corrida, passou em primeiro, você venceu. É o fim ali da prova. Pensa na bandeira que nos irrita bastante quando a gente está assistindo um jogo de futebol, que é a bandeira do impedimento, né? Aí a gente grita gol e aí passa um instante, não valeu. Foi anulado. Aí tem o VAR para dar uma esperança, ou raiva, né? Dependendo da situação, o vídeo lá que agora tem. Mas a bandeira comunica um impedimento ali, você entende. Só de ver a bandeira, não precisa nem dizer nada. Se você acompanha o futebol, você vê a bandeira erguida e fala, não valeu. A bandeira é suficiente, ela carrega o significado e a mensagem. O valor da bandeira está na bandeira, mas pense na bandeira sem um mastro, ou uma haste, ou um poste, ou algo que a erga. O que acontece? No chão, caída, ela não cumpre o seu papel, ela não comunica a mensagem, não é vista adequadamente, especialmente por quem está mais distante. Quanto mais longe você está, mais alto você precisa que essa bandeira esteja erguida para que você a veja. Eu coloquei de propósito aí só porque eu quis. As bandeiras mais lindas sendo erguidas e flamulando bem alto. Mas assim, eu coloquei isso ontem à tarde nos slides e o São Paulo perdeu de 4-1 do Vasco ontem à noite. E Fred Ramos, contém-se. O São Paulo perdeu do Vasco, gente. Está uma fase realmente terrível. Pode tirar já, para eu não dar razão para comentários desnecessários. Mas sabe, eu queria realmente que a gente entendesse isso juntos hoje, que se há um papel nosso nessa história de Deus e desse rei ser a bandeira de salvação, o nosso papel é ser mastro. O nosso papel não é ser bandeira. O nosso papel é ser mastro. Há um papel que eu e você precisamos cumprir, esse papel é de erguer aquele que é a bandeira. E a maneira como nós vamos cumprir bem esse mastro é entendendo a forma do mastro original e assumindo para nós essa mesma forma. Sabe qual é o mastro original? Jesus disse isso. E para dizer isso, ele usou a mesma história da serpente no deserto. Olha só que interessante. Em João, no capítulo 3, Jesus conversou com um homem chamado Nicodemos. E embora ele fosse mestre em Israel, ele não entendia muitas coisas que para nós, hoje, do lado de cada ressurreição, são mais simples. Você tem que nascer de novo. Entrar na barriga da minha mãe? Como assim? Isso não é possível. Ele não estava entendendo. Mas a uma certa altura da conversa, no verso 14, Jesus se volta para ele e diz, da mesma forma
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, o Filho de Adão, o Filho de Davi, raiz de Jessé, seja levantado, seja erguido, para que todo o que olhar para Ele, todo o que confiar, todo o que crer nele, tenha vida eterna, seja salvo. Queridos, o mastro original foi a cruz. E assim como a serpente foi colocada no alto de um madeiro, de um poste, de um mastro, para que aqueles que olhassem para ela fossem salvos, Jesus disse que seria levantado para que todo que olhasse para Ele com fé fosse salvo. Para que Jesus fosse bandeira, a cruz foi o mastro. Na crucificação, Jesus foi entronizado como o rei do universo, não só como o rei dos judeus, mas como o rei do cosmos. E essa bandeira foi fincada no chão, na verdade o mastro foi fincado no chão e ele pregado lá, para que essa bandeira de salvação flamulasse alto, no alto de um monte, o Monte da Caveira, para onde as nações olharam e têm olhado desde então. Onde um centurião romano, um não-judeu, olhou e disse, no momento em que Jesus morreu, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus fez do seu corpo uma bandeira e da sua cruz um mastro. Não era apenas mais uma execução que os romanos costumavam fazer, era o hasteamento da bandeira de salvação de todos os povos. Lembram-se da frase do romancista francês? As bandeiras estão tão manchadas de barro e de sangue que elas deveriam desaparecer de uma vez. Jesus precisou, para ser bandeira, se sujar de barro e de sangue. Ele assumiu a nossa forma humana e nós fomos feitos de barro, do pó da terra. E Ele usou o seu próprio sangue, derramou o seu próprio sangue para o perdão dos nossos pecados. E naquela cruz, nessa mistura de barro e sangue, essa bandeira estava sendo hasteada, para ser a bandeira de salvação para mim, para você e para os confins da terra. Se nós somos chamados para ser mastro, a nossa vida precisa ter forma do mastro. Nós somos chamados para viver uma vida cruciforme, uma vida em forma de cruz. Foi isso que Jesus falou quando Ele disse, vocês querem me seguir? Vocês querem vir comigo? Vocês querem dar sequência à missão? Vocês querem ser minhas testemunhas? Vocês querem me anunciar e me tornar conhecido para o mundo? O caminho é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Porque só há uma bandeira, queridos. Só há uma bandeira. E se nós queremos hasteá-la e levantá-la e erguê-la para que o mundo veja, a nossa vida precisa assumir a forma do mastro, da cruz. E aí eu preciso ser muito honesto agora com você. O mundo não precisa de mais bandeiras. O mundo só precisa de uma bandeira. Porque só há uma bandeira que pode salvar. O mundo só precisa de uma bandeira. E a questão é que nós temos nos perdido, tentando levantar várias bandeiras. Então eu quero levantar a minha bandeira e você quer levantar a sua bandeira. E essa igreja dividida, levantando várias bandeiras, não tem nada a oferecer para o mundo. Porque o que as nações precisam, o que os confins da terra anseiam, é ver a bandeira de salvação. E só há uma. O lugar já está ocupado. E ele não é meu, ele não é seu, e ele também não é das bandeiras das nossas preferências. E nas nossas idolatrias políticas, partidárias, ideológicas, nós estamos levantando várias bandeiras, e sabe do que é pior? Quando nós levantamos a bandeira de Jesus, eu temo que nós estejamos fazendo isso instrumentalizando. E aí, se a gente está fazendo isso, a gente está, na verdade, transformando a bandeira em mastro.
Jesus é só um mastro, é só o pretexto para eu levantar a bandeira que eu realmente quero. Então nós estamos fazendo da bandeira mastro, ao invés de nos fazermos mastro para essa bandeira. Percebe a gravidade? Isso precisa nos constranger. Isso precisa nos fazer rever alguma coisa. Porque eu não sou bandeira e você também não. E ninguém é a não ser um. Será que nós não temos instrumentalizado até essa bandeira, a verdadeira bandeira de salvação, para servir como mastro de outras bandeiras que ganharam o nosso coração? E se Ele é a bandeira, queridos, de salvação para os povos, eu me pergunto se a gente está disposto a cumprir o nosso papel, que é ser só mastro. É ser só mastro. É ser Arão e Hur ali, segurando o braço de Moisés, para não cansar. Parece tão pequeno e tão simples, mas a gente não tem conseguido fazer. Porque a gente está sofrendo de uma doença, que é a síndrome da bandeira. A gente quer ser bandeira. A gente quer que o nosso nome apareça. A gente quer que as nossas ideias prevaleçam. A gente quer que a nossa igreja seja famosa. Sabe o que eu ouvi dos missionários lá do Quênia, o Rodrigo e a Valesca? Na semana passada, quando eles estiveram aqui, a gente saiu para jantar depois do culto, e eles estavam falando do desafio de levantar mantenedores. Gente, devia ser a coisa mais fácil do mundo, com tanta igreja e tanto crente que tem nesse país, levantar mantenedores para uma família cuidar de pastores quenianos. Porque a gente não está lá para fazer isso, e eles estão. Mas aí o que ele me contou foi o seguinte: pastor, das outras vezes que a gente vinha ao Brasil levantar recursos, eles estão lá há 14 anos na África. E em 2 meses a gente levantava parceiros e igrejas para nos apoiar com o valor necessário. Agora a gente está aqui há 6 meses e ainda não conseguiu. E os mantenedores que eles tinham estão deixando de ser mantenedores. Aí eu perguntei o motivo. Ele me falou, na última conversa que a gente teve com uma das igrejas que nos apoiavam, eles disseram assim: se você quiser plantar uma igreja com o nosso nome lá na África, a gente apoia. E aí ele me perguntou, as igrejas no Brasil estão virando franquias, pastor? É isso? É sobre isso? E eu não sei como responder a ele. Vergonha. Sabe, síndrome de bandeira. Nós somos a bandeira, é a nossa igreja, é o nosso projeto, é o nosso nome que tem que aparecer. Nós queremos até os confins da terra, desde que leve o nosso nome, nos promova. Queridos, que loucura nós estamos vivendo. Que evangelho é esse que nos ilude a pensar que nós somos a bandeira de salvação? Esse lugar já está ocupado e é de Jesus, amém? E em nome dele nós precisamos nos arrepender. Porque só há uma bandeira, e a gente precisa ser claro na mensagem que a gente está pregando para o mundo. Não pode haver confusão sobre em quem cremos e quem é aquele que salva, que transforma, que cura, que liberta, que redime, que restaura. É só Jesus. Mas Ele, na sua infinita graça e no mistério da sua vontade, que a gente nunca vai ser capaz de entender, Ele se fez bandeira de salvação, mas quis ser levantado por nós. Você entende isso? Jesus é a bandeira de salvação e quis ser levantado por nós, pela sua igreja, a fim de que o mundo o veja e seja salvo. Ele nos dá essa missão e esse privilégio, e o que a gente está fazendo com isso? E a gente precisa parar e entender. E talvez você diga assim, pastor, mas ainda assim, ainda que a gente cumpra esse papel de mastro, quão alto a gente precisa levantar essa bandeira? Por quê? Porque são os confins da terra. Como é que a gente vai fazer para chegar lá? Como é que essa bandeira vai ser vista tão longe? Por tanta gente diferente. E a única resposta possível para isso, queridos, é se nós fizermos isso juntos. Juntos. Porque se só há uma bandeira, só pode haver um mastro, você concorda? Só há uma bandeira.
Então não é um projeto meu, ou seu, ou desta igreja e da outra. Só uma bandeira, só pode haver um mastro se nós nos unirmos. Formos um. Surpresa, Jesus previu isso, orou sobre isso, disse que seria assim. O mundo crerá quando eles forem um. Porque só tem uma vaga de mastro, porque só tem uma bandeira. Então, nesse momento, nesse exato instante, talvez alguém até já tenha a notícia, mas a gente deve receber a qualquer momento a notícia de que o nosso time lá de missões, 25 membros da nossa igreja, mais alguns de outras igrejas, estão chegando de ônibus lá em Cruzeiro do Sul, lá no Rio Grande do Sul, para servir aquelas pessoas, gastar a semana, tirar uma semana de férias. Aí a gente geralmente vai para a praia, eles foram para o meio do caos, acampar lá, para servir as pessoas. Glória a Deus por isso, eles estão lá. E talvez você quisesse ir junto e não pôde, mas você ofertou e você tem orado por eles, mandado uma mensagem de encorajamento e vai fazer isso ao longo dessa semana. E no mês que vem, o Rodrigo e a Valesca voltam para o Quênia e vão treinar os pastores quenianos e servir, graças à generosidade de vocês e de nós. E no mês que vem também, aliás, nessa próxima semana, semana que vem, os missionários Samuel e Maísa, que nós estamos conhecendo e nos aproximando para tentar apoiar também, estão voltando para o Camboja com 2 filhos pequenos, para servir aquela nação. E alguns voluntários da nossa igreja ofertaram para a Tailândia, e outros agora são voluntários no Farol da Quebrada com a Isa, lá em Samambaia, atendendo crianças em vulnerabilidade, abrindo mão de dias em que eles podiam estar ganhando dinheiro para atender voluntariamente, como médicos, pessoas fazendo reparos, conserto, pintura, atendendo a comunidade. E a gente tem o Amius aqui na Estrutural e a Missão Vida aqui perto. É assim, juntos, amém? Que o nome de Jesus vai sendo erguido e hasteado como uma bandeira para que vejam e creiam. Amém? Esse é o nosso trabalho, essa é a missão. E é somente em unidade que nós poderemos cumpri-la e levar as nações a se alegrarem sobre o reino de paz e o governo justo do Rei Jesus. Esse nome precisa ser erguido. Essa bandeira de salvação para todos os povos precisa ser vista e conhecida, e adorada e reconhecida. E as nações se unirão em torno dele. E nós temos o privilégio de participar dessa missão. E eu quero concluir não só essa mensagem, mas esse trimestre inteiro. E é só o começo. A gente está começando esse movimento, ele não vai parar em nome de Jesus, até que ele venha. E esse reino seja realidade aqui na terra, plenamente, amém? Mas eu quero terminar com as palavras do próprio Isaías, no capítulo 12, no capítulo seguinte, ainda falando desse reino e desse tempo em que esse reino estará estabelecido plenamente na terra. Ele diz, naquele dia vocês cantarão, eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas a tua ira passou, por quê? Porque ela foi lançada naquela cruz, naquele poste, naquele que se colocou ali para ser a bandeira de salvação e recebeu a ira pelo pecado e o castigo que nos traz agora a paz. E por isso agora tu me consolas, tua ira passou. Verso 2, vejam, olhem, Deus veio me salvar. Ele veio, literalmente veio do céu à terra. Barro, sangue. Confiarei nele, não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele me deu vitória. Não foram os braços de Moisés, foi a bandeira de salvação que deu vitória. Com alegria, vocês beberão das fontes da salvação, serão satisfeitos, como nós ouvimos no último domingo, com aquela mulher samaritana, e Jesus dizendo, dessa fonte, mulher, se você beber de novo, você vai voltar a ter sede. Assim como você tem buscado nos seus relacionamentos saciar essa sede e não consegue, mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai mais ter sede. Vocês vão beber das fontes da salvação com alegria. E no verso 4, naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem o seu nome, contem aos povos o que ele fez, e anunciem que o seu nome, um único nome, magnífico, só o nome de Jesus, só há uma bandeira de salvação. Verso 5, cantem ao Senhor,
pois Ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Amém? Essa é a missão, queridos, é por isso que nós cantamos. É por isso que nós cantamos, para que as nações ouçam. É por isso que nós hasteamos o nome de Jesus, a bandeira de salvação, para que o mundo veja, creia e seja salvo. Então o desafio é muito simples. Faça da sua vida um mastro que mostre Jesus ao mundo. Faça da sua vida um mastro que mostre Jesus ao mundo. Só podemos fazer isso juntos. Vamos ficar de pé? Eu tenho uma prática para sugerir para a sua semana, a gente sempre faz isso. E ela é extremamente simples e, ao mesmo tempo, talvez para alguns de nós, extremamente desafiadora. Converse sobre Jesus com alguém que não conhece Jesus. É só isso. E é tudo isso. Mas preste bastante atenção. É conversar, tá bom? Não é convencer. Porque às vezes a gente acha que o papel de ser bandeira é nosso, né? Então eu preciso convencer, porque a pessoa... Você não é a bandeira. Tá tudo bem, você é só um mastro. Você só aponta para a bandeira. Ela dá conta do resto. Amém? Então só aponta para a bandeira. Só conversa sobre Jesus. Não há assunto melhor para conversar. E a gente conversa sobre tanta coisa, gente. A gente se relaciona com tantas pessoas. A gente fala sobre tudo, exceto a bandeira de salvação. Então fala sobre ele com alguém. Chama para um café, ou encontra no trabalho, ou em algum lugar, um vizinho. Eu já te contei sobre o meu testemunho, a minha vida, como Jesus mudou a minha história, o que Ele tem feito na minha vida, a diferença que Ele faz. Se a pessoa não quiser ouvir, amém, ora por ela, mas até por educação e respeito a você, provavelmente ela vai te escutar. E aí conversa um pouquinho sobre Ele. É só isso. É só isso. Nosso trabalho não é ser bandeira, só mastro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, não há como nós iniciarmos essa oração sem primeiro pedir perdão. Ah, Deus, como a gente confunde as coisas e os papéis e a missão. Quanta energia a gente tem gasto para levantar bandeiras que não são a que realmente precisa ser levantada. Perdoa-nos, Pai, por querermos fazer prevalecer nossas opiniões, mesmo que elas sejam válidas, mas gerando tanta divisão e dor e desgaste em pessoas que nós deveríamos amar e alcançar. Senhor, a tua igreja tão dividida, perdoa-nos. Perdoa-nos por querer ser bandeira, perdoa-nos por escolher nossas bandeiras. Perdoa-nos principalmente, Senhor, quando transformamos aquele que é a bandeira em mastro para levantar outras bandeiras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, Deus, por favor, faz da nossa vida um mastro. Faz dessa igreja um mastro. Que erga somente o nome de Jesus, bem alto, para que os confins da terra vejam. Dá-nos essa fé, Senhor, essa coragem, essa humildade de carregarmos nossa própria cruz, fazermos da nossa vida esse mastro, porque o Senhor fez do seu corpo bandeira, Jesus, barro, sangue. E quando nós olhamos para Ti, somos salvos, e não há outro nome, não há outro caminho. Oh, Jesus, por favor, envia-nos. O Senhor desafiou tanto a gente nesses últimos 3 meses. Envia-nos. Continua a nos moldar e mudar e nos fazer mais parecidos contigo. Pega esse barro do Senhor e que seja como vaso nas mãos do oleiro, sendo desfeito e refeito até que te agrade. E que a gente sempre lembre que temos um tesouro em vasos de barro e que a excelência do poder é tua e não nossa. Faz dessa igreja um mastro bem alto, em unidade com o teu corpo espalhado em toda a terra,
para que o nome de Jesus seja visto, reconhecido, adorado, glorificado, exaltado, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desejado das nações, a bandeira de salvação até os confins da terra. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Aleluia.